Hoje aqui na nossa página 41, nós vamos inclusive ver o texto de Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós já vimos esse texto demonstrando que ali estava acontecendo uma recriação. Todos os estudiosos concordam com isso e ninguém tem dúvida. E quando nós vamos no outro texto nosso de Isaías 45, no verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então veja, se nós cremos, na verdade não é nem questão de crer, nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente. Esses dois atributos de Deus fazem com que ele tenha a capacidade de criar aquilo que ele quer sem necessitar de nenhum ajuste. Tem coisas que nós fazemos e que precisam ser ajustadas. Deus não, porque ele tem a onisciência e a onipresença, que é a sua capacidade de saber o que vai acontecer nos próximos segundos. Então, se ele tem o poder para determinar que alguma coisa seja, ele também tem a capacidade de entender todos os detalhes de como isto será. Então, se a Bíblia diz de uma terra que foi criada, porém ela tornou-se, inclusive tem algumas versões bíblicas que diz isso, tornou-se, ou seja, ela era de uma determinada maneira e passou a ser de outra, tornou-se, ela era de um jeito e passou a ser de outro. Então, quando fala isso a respeito da terra, em algumas versões bíblicas, que ora a terra tornou-se sem forma e vazia, então nós entendemos que havia um planeta de um jeito, alguma coisa aconteceu e aquilo tornou-se de outro jeito. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que realmente houve a existência de um planeta que era de um jeito, alguma coisa aconteceu e ele se tornou de outro jeito. Então, em Gênesis, nós não temos uma terra sendo criada, nós temos uma terra sendo reorganizada, não é nem recriada, a palavra não seria a palavra certa, mas reorganizada, sendo restaurada. Há um caos, as águas estão onde não deveriam estar, a parte seca foi oculta. Então vem o Senhor Jesus, que é quem está dando ordem lá em Gênesis, não é o Deus Pai, é o Deus Filho que está dando ordem lá em Gênesis. Muita gente não compreende isso, não fere a teologia, mas pode nos ajudar em algum entendimento lá na frente. É Jesus ali em Gênesis agindo, juntamente com o Espírito Santo, ambos executando uma vontade do Pai. Então, ali começa uma reformulação do planeta. Juntem-se as águas, hajam águas em cima do firmamento, e apareça firmamento, apareça parte seca, havia trevas sobre a face do abismo, e uma série de coisas vão sendo recolocadas nos seus devidos lugares, e a terra então se transforma naquilo que mais ou menos imaginaríamos que é hoje, né? Só que era algo muito melhor, porque quando Adão pecou, Deus falou para Adão: por tua culpa toda a terra será maldita. Então hoje nós estamos vivendo numa terra maravilhosa que é maldita. Imagino que não era isso antes de Deus amaldiçoar a terra por culpa de Adão. Agora, no milênio haverá uma restauração. Essa maldição que o planeta vive hoje, ela vai ser retirada. Aí nós veremos uma terra igualzinha à de Gênesis, antes que o homem pecasse, porque Deus vai restaurar a terra de uma maneira tremenda. Então, essas duas passagens bíblicas,
são para que você entenda que se Deus não tinha um projeto de ter uma terra caótica, automaticamente ele não teria criado inicialmente uma terra caótica. Por quê? Porque pela Escritura, o caráter de Deus que nós identificamos, demonstra isso, que quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz de acordo com aquilo que ele quer realizar, né? As coisas de Deus só necessitam ser ajustadas de tempo em tempo, quando Deus está usando em meio a essa realização as mãos humanas, que são representadas pelos dedos, pelo número 10. Fora isso, quando Deus quer uma ação direta de si para que alguma coisa venha à existência, ela sai exatamente perfeita, não precisa de ajustes, tá? Então, você vê que a própria Bíblia diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra. Mas você não vê a Bíblia dizendo assim, Deus fez uma perna esquerda, depois Deus fez a perna direita, Deus fez os quadris, Deus fez, não vê assim, Deus formou. O homem apareceu do pó da terra, mas apareceu num instante. Diz que Deus fez o homem cair sob um profundo sono, retirou uma das costelas e daquela costela formou a mulher. Simplesmente da costela, formou a mulher, exatamente assim. Por quê? Porque Deus tem poder para isso. Não diz que Deus acrescentou um pouco mais, porque só uma costela não daria para criar todo um esqueleto humano da mulher, não daria, né? Ainda mais como acreditamos hoje, que tinha 15 metros. Então, não foi algo que foi criado devagarzinho. Deus pegou a costela, acrescentou alguma coisa. Não, daquela costela ele foi e formou. Instantaneamente. É assim que acontecem as operações de Deus. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, transcendental. Ele não precisa mexer um dedo para realizar nada. Esse é um poder que não há como a mente humana conceber. Não há como a mente humana conceber sequer a existência de um universo, que hoje os cientistas ficam loucos. Como que pode, no meio do universo, existir um buraco negro? Um buraco negro que eles não acham o fim. Como que pode, no meio do universo, nascer uma estrela? Estrelas novas estão nascendo todo dia. Estrelas estão nascendo como uma semente que germina uma planta, assim estrelas estão nascendo todo dia, e estrelas estão morrendo todo dia, e é a morte dessas estrelas que são chamados buracos negros. Fica aquela coisa ali, escuridão no meio de um universo, é uma coisa impressionante. Os cientistas não conseguem dominar o entendimento disso, e eu te pergunto, quem criou tudo isso? Os cientistas não conseguem chegar ao fim do universo, eles apenas detectaram que existem, presta atenção no que eu vou te dizer, milhões, você sabe que são milhões? Imagina, milhares, depois milhões de galáxias iguais à nossa, com seus sóis, com seus satélites, seus planetas, e os cientistas não detectam vida em canto nenhum, eles só detectaram essas galáxias imensas para tudo que é lado, eles não conseguem estudar essa criação. Agora eu te pergunto, tenta entender quem criou, que mente, que poder tem aquele que criou essas coisas que nós jamais conseguiremos decifrar. A humanidade está aí assustada agora com esqueletos de 15 metros. São muitos. Ontem eu vi na internet um artigo. São muitos. Mais de 15 esqueletos de homens com 15 metros. Uma coisa impressionante. Já até dentro de alguns lugares para exibição, inclusive, eu vi. Aí, resultado, nós não conseguimos decifrar essas coisas. Então, o que seria a mente desse Deus? Então, quando se fala de onisciência, onipotência, onipresença, transcendentalismo, isso sempre estará muito além de qualquer coisa que nós possamos imaginar, pensar, prescrutar. Nossas definições de Deus serão sempre subjetivas quando estivermos tentando falar do seu poder. Então, quando Deus quer criar alguma coisa, ele diz, haja luz, e
houve luz. Ele não disse assim, essa luz está um pouquinho escura, eu vou clarear, que a luz fique mais clara. Não, ele sabia, na onisciência dele, haja luz, e é a luz, é aquela luz e acabou, é aquela luz, não precisa de mais ajuste nenhum. Haja o luminar maior para governar o dia, tum, lá está o sol, acabou a história. O luminar menor para governar a noite, tum, acabou, não tem ajuste. Isso é característica da criação de Deus, não precisa de ajuste. Mas quando Deus opera, no 10, ou seja, que é através do homem, aí sim, ele precisa de tempo em tempo ir nos levando a entender coisas e ele vai fazendo ajustes nas nossas vidas. Um exemplo disso é a minha própria vida. Se Deus dissesse assim para mim no começo, houve uma vez que Deus falou assim para mim, eu tenho uma obra na tua vida tão estrondosa e tão grande, que se eu te contasse hoje, você não suportaria. Eu falei assim, fiquei boiando, irmão, fiquei boiando. Hoje eu vejo que realmente, se no começo do ministério, aquele crente fraquinho que eu era, sem certas experiências, sem certo entendimento, sem certos conhecimentos bíblicos, sem tantas coisas que foram reveladas ao meu entendimento depois, se no começo desse ministério, há 15 anos atrás, Deus dissesse que eu ia passar por tudo o que eu passei até hoje, talvez eu tivesse dito assim, não, Senhor, muda a história, eu não quero esse negócio não. E no entanto, hoje eu estou dizendo que venha mais. Então esses ajustes Deus precisa fazer, esses detalhes, essas readaptações, quando se trata de estar incluído nos seus projetos, o homem. Você vê que Deus tem muitas dispensações sobre a terra, não tem? Quando com a sua própria igreja, porque é uma questão de o homem estar envolvido. Mas quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, que nós viemos sobejar 12 ali, que está querendo dizer que foi uma operação direta da divindade, nós não vemos necessidade de nenhum ajuste. Jesus simplesmente diz assim, sobrou, o que sobrou aí? Aí os discípulos disseram assim, 12 cestos cheios. Então tá, junta tudo para que nada se perca. Nenhum ajuste, nenhuma informação maior, nenhum detalhe, nada a acrescentar, está encerrada a história. Então aqui em Gênesis e em Isaías, nós podemos acreditar, sem dúvida, pelo menos para mim, cada um tem os seus pensamentos, pelo menos para mim, eu creio que aí está mostrando que a terra que inicialmente nós achávamos que era a terra absoluta, na verdade não é, ela é uma terra reformulada. Existiu uma terra, ou melhor, vou usar essa expressão, existiu uma terra que ela era diferente, e essa que hoje nós habitamos é uma terra reformulada. Aí tem alguns comentários que eu fiz na aula passada, do que algumas pessoas creem, que foi a rebelião de Lúcifer que causou um cataclisma no universo e a terra se transformou em um caos, teve uns problemas terríveis quando Lúcifer se rebelou, porque houve uma batalha muito incrível no universo. Imagina seres espirituais numa guerra descomunal, e não era meia dúzia não, a Bíblia diz que Satanás conseguiu rebelar o quê? 1/3 dos anjos. Você sabe quanto mede 1/3 dos anjos? João, quando vê lá a saída de Apocalipse, que vê os cavalos e seus cavaleiros, ele descreve um número meio absurdo, parece que ele fala 10 vezes 200 milhares, ou não sei se ele fala um outro número diferente, eu sei que ele fala um número bem absurdo. Então você imaginar, se ele está falando ali uma situação em que já não está incluída aquele 1/3 que foi rebelado, então imagina agora, esse 1/3 está guerreando contra esses milhares de outros anjos. O universo sofreu um impacto violento. Isso é o que eu penso. Outros podem não pensar assim, mas não tem problema. Agora, alguns cientistas dizem que a Terra transformou-se num caos devido à queda de um meteoro gigante que caiu no planeta. Isso, para mim, está descartado. Por quê? Porque isso comprometeria a onisciência de Deus. Deus criou os meteoros, certo? Deus criou
o planeta, então quer dizer, ele criou o planeta e também criou os meteoros. Mas num dado momento ele perde o controle. O meteoro vai e choca-se com o planeta e ocasiona um caos, e ele vem numa necessidade de reformular as coisas. Isso para mim está descartado. Eu prefiro ficar com o que eu penso da guerra de Lúcifer do que com essa ideia maluca de que um meteoro caiu na Terra e quase a destruiu, matando inclusive, dizem os cientistas, os dinossauros e, segundo eles, até uma raça pré-adâmica existente sobre a Terra. Tudo isso para mim está descartado, como também está descartada aquela velha história do Big Bang. A minha vida veio de uma explosão. E essas besteiras que no colégio ensina, né? Porque eles não têm dignidade de reformular os seus livrinhos absurdos. Bom, então, sobre essa questão de Gênesis e a criação e a reformulação do planeta, é isso que nós temos a expor. Os detalhes depois você pode ler em casa para ganhar tempo, eu acredito que você já até leu. Nós vamos pular agora para Deuteronômio, essa passagem que sempre nós tratamos com ela, Deuteronômio 22:5, onde sempre temos coisas muito importantes para falar sobre isso. Hoje nós temos igrejas que têm uma série de doutrinas, coisas que eles chamam de doutrinas, ainda até fazem aquela palhaçada do chamado culto de doutrina, né? Nós já conhecemos várias pessoas que participam dessas palhaçadas. Na terça-feira ou na quinta-feira na minha igreja é o culto de doutrina, não pode faltar, o pastor não quer que ninguém falte. E você poderia imaginar, culto de doutrina é um culto onde vai ser ensinada a palavra. Não, culto de doutrina é onde eles reservam um dia especial para falar besteira. Então aqui no 22:5 de Deuteronômio diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Tá bom. Então, irmão, veja bem, nós temos uma palavra aqui que foi pronunciada no tempo em que esse livro está sendo escrito, no tempo de Moisés. Nós temos uma palavra aqui que deve estar somando aí, vamos colocar por baixo aí, uns 4.000 anos de história. Ou, como alguns preferem dizer, 3.500, tá bom. Que seja 500 a mais ou a menos, para mim não vai fazer diferença. Eu tenho uma citação de 3.000 anos atrás, em uma cultura e uma sociedade completamente diferente, onde o povo habitava de forma diferente, tudo que você puder imaginar era diferente. Aí eu pego essa citação, atravesso, né? Se nós somarmos isso aqui que eu falei, é só Antigo Testamento, esses milhares de anos aqui. Se nós somarmos mais 2.000 anos, nós então vamos passar a 6.000 anos de história, somando 2.000 anos mais de evangelho. Então eu pego uma palavra dita lá num determinado tempo, atravesso 6.000 anos de cultura, 6.000 anos de história, pego aquela palavra, jogo hoje dentro da cidade do Rio de Janeiro, num mundo completamente diferente, e digo que aquela mesma palavra está valendo para agora. Assim, do nada, com relação a uma roupa, será que eu não tenho aí uma grande chance de estar errado? Claro, hoje nós sustentamos a ideia central aqui, que homem não usa roupa de mulher. Isso aí é fato. Mulher não usa roupa de homem. Só que o que aqui se referia a uma roupa de mulher, dentro daquela cultura, para o que hoje nós temos como roupa de mulher. Se nós vermos um homem de saia, dentro da nossa cultura, nós vamos dizer, não, aquilo ali é uma mulher, se olhar de longe. Se olhar de perto e você achar que é um homem, você vai dizer assim, é um travesti, é alguém possuído pelo diabo, como são os travestis, os homossexuais, possuídos pelo demônio. Isso é possessão demoníaca.
Pombagira está fazendo a festa nessa área aí. Então, fora isso, irmão, eu tenho que analisar as coisas. Hoje, nós temos modelos de roupa. E com relação a modelo, é o que todos nós sempre concordaremos. Dentro de uma cultura. Naquela época, quando se diz que homem não vai usar roupa de mulher, lá em Deuteronômio, nem mulher vai usar roupa de homem, isso aqui não existia sequer o modelo que hoje nós consideramos modelo. Mas para eles lá na época, o que era modelo estava relacionado às cores, tá? Eram as cores que se diziam o que era uma roupa de mulher e uma roupa de homem. E eram cores escuras para as mulheres e cores claras para os homens. Era isso que acontecia naquela época. Então, se eu hoje for pegar aquilo ao pé da letra, é impossível. Hoje as roupas são coloridas. Naquela época não existia roupa colorida. Até pela dificuldade, esse negócio de roupa tingida, várias cores, o algodão tingido de vermelho, de preto, de azul, de amarelo, isso é coisa moderna, de uma revolução industrial que aconteceu no tempo da Inglaterra, Escócia, quando esses modelos de roupa começaram a surgir no mundo todo. Depois, os Estados Unidos foi o que mais difundiu esse tipo de vestimenta. Os Estados Unidos foram praticamente a primeira nação a colocar uma calça comprida nas mulheres. A calça comprida, praticamente não, a calça comprida começou nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles investiram altamente, obviamente toda nação deveria investir, como investiu até hoje, porque tinha que botar roupa na população. E a população está se multiplicando de uma forma absurda. E outra coisa, não é só a questão de multiplicar a população, é uma questão das atividades profissionais se multiplicarem. Você sabe o que é um pedreiro ter que trabalhar vestido com um roupão? Você já pensou, jogadores de futebol, começou o esporte se desenvolver e jogadores de futebol usarem um roupão? E assim eu estou falando de coisas básicas. Muitas atividades começaram a ser impraticáveis, atividades profissionais começaram a ser impraticáveis devido às vestes. Então, a própria sociedade foi tendo uma necessidade de se modernizar. Claro, surgiram detalhes escandalosos, surgiram detalhes extremos, mas porque existe um detalhe extremo, não quer dizer que eu não possa andar na moderação, né? Houve um tempo que se dizia assim, mulher evangélica vestir biquíni, nem pensar, é um escândalo. Ah tá, então você vai lá para a praia do Flamengo, vai curtir uma praia, uma cachoeira, de saia arrastando no chão. Também não tem sentido. Então as culturas, a sociedade, elas se remodelam, elas se readaptam, e dentro de um conceito social, cultural, espiritual, dentro de padrões que existem nas nossas mentes, dentro da verdade da Escritura, dos conceitos, dos princípios, nós nos readaptamos. Então, eu não posso ficar vivendo uma palavra de uma cultura hebraica. Eu sou carioca. Eu sou brasileiro. Então eu não tenho que viver cultura egípcia, cultura hebraica, como eram à época. As cores de homem e mulher difundidas, gerando o que seria modelo masculino ou feminino. Não é assim. Nós não podemos viver assim. Outra coisa, quando você está fazendo algo, seja certo ou seja errado, você vai dobrar os teus joelhos, e você sente do seu Deus, do Espírito Santo que está na tua vida, você sente se existe ali uma reprovação. Então tem pessoas que estão vivendo costumes de igrejas, como eu já indaguei algumas irmãs assembleianas, em que eu disse assim, vem cá minha irmã,
você defende esses costumes. Eu estive conversando. E ela disse, sim. Eu digo assim, mas você já foi a algum lugar, alguma praia, algum passeio em que você usou uma roupa diferente da que é dita pela tua igreja? Usei. E você sentiu-se acusada? Não. Você sentiu-se em pecado? Não. Você sentiu-se em necessidade de pedir um perdão a Deus? Não. Eu falo, mas o que é pecado dentro da igreja é pecado também fora. Aonde você pisa, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é santo, é santo. Se você sai para uma cachoeira e vestiu lá o seu shortinho, ou o seu biquíni, ou sei lá o que você vestiu, e você não viu Deus te condenar, ora, por que se você está no centro da cidade, numa praia mais movimentada, por que ali vai ser pecado se lá na cachoeira não foi? O pecado, por exemplo, depende dos olhos das pessoas ou depende dos olhos de Deus? O meu pecado é aquilo que eu faço e o mundo me reprova, ou é aquilo que eu faço e Deus me reprova? Irmão, sabe o que é uma pessoa calar e perder as palavras? Foi o que aconteceu com essa irmã. Irmão, mas sabe como é, né, irmão? Sabe como é, né? É a doutrina da minha igreja. Eu falei, então tá, você pode viver a doutrina da sua igreja, mas com consciência de que ela não está correta. Agora, o que acontece? Como a pressão aumentou, por que a pressão aumenta? Porque aparece um louco chamado pastor Tupirani, joga um estudo na internet, fundamentado na Bíblia, e sai detonando as doutrinas de todas as igrejas. Aí os membros começam a questionar as suas lideranças. O que eles fazem? Agora hoje já não precisa mais de certidão de casamento, agora hoje a mulher já pode usar calça comprida, já pode colocar o sapato, que antes eles diziam que era sapato de homem, agora a mulher já pode. Mulher agora já pode usar até gravata e cortar cabelo curto. Tudo por causa de um tal Tupirani que detonou a rede mundial. E eles começaram a ser questionados e não conseguiram conter a pressão do povo. Agora eu vejo passar aqui na frente da minha porta os assembleanos, as mulheres de calça comprida, cabelinho escovado, esse negócio que deixa o cabelo liso, mas escova, né? Escova, aquela escova, batonzinho na boca, cíliozinho, tudo bonitinho, passa aqui normalmente, e eu não vejo pecado nenhum nelas, como também não via antes, mas eu vi um extremo desnecessário. Então hoje passa, inclusive passa, né, com os seus maridos tal, eu fico olhando assim, engraçado, né? Pelo menos tinha que ter humildade para dizer assim, irmão, realmente você estava certo, né? Mas nem isso não tem. Então, meu irmão, eu quero te dizer que você tem que tomar cuidado quando for transportar uma palavra de 6.000 anos atrás para uma cultura como esta. Você tem que tomar muito cuidado, senão você pode estar realmente realizando uma grande besteira, cometendo um erro realmente gravíssimo, tá? Como acontece hoje com a Assembleia de Deus, os batistas. Os batistas antes era proibido bater palma, né? Proibido bater palma. Se você batesse palma no meio de um culto, pronto, os diáconos fechavam tudo a cara, ficava todo mundo emburrado, né? E depois, na primeira oportunidade, irmão, esse negócio de bater palma dentro do culto, quero ver que alguém me prove biblicamente que os nossos irmãos do passado batiam palma. Vai tomar vergonha na cara, vai procurar o que fazer. Eu cansei de ouvir isso dentro da igreja batista, cansei de ouvir essa palhaçada. Quero ver alguém me provar biblicamente que os nossos irmãos do passado batiam palma. Vai tomar vergonha na cara, meu irmão. Vai deixar a igreja para quem quer viver a verdade, vai viver sua palhaçada lá com a sua família. Que provar biblicamente que no passado batiam palma? Que história é essa? Quem foi que disse que Deus está sendo ofendido? Aí os adolescentes, os jovens da igreja, começaram a pegar os salmos, aonde diz, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, e começou a dar checkmate nos diáconos. Pronto, aí a briga se formou. Entendeu?
Porque estava ali na Bíblia, não tem um salmo que diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, não tem? Então, está escrito lá, batei palmas, com todas as letras, batei palmas. Aí os adolescentes começaram a dar checkmate nos diáconos, a briga se formou. E foi a briga durante muitos anos, pelo menos até a hora que eu saí de lá, a briga ainda estava lá com essa história de bate palma, não bate palma. Mas eles se orgulhavam de dizer que os Dias das Mães foi criado por uma igreja batista em Boston, nos Estados Unidos. Vai se orgulhar de besteira assim, não? Na rede de esgoto. Então, meu irmão, Deuteronômio 22, né? Tem aí escrito algumas coisinhas, você pode ver, né? Então, resumindo, lá entre parênteses eu coloco assim: não há regra de vestes para a igreja. Devemos ser moderados, devemos ser equilibrados, né? Houve um tempo em que calça jeans era pecado. Quem lembra disso? Quem aí é tão velho como eu? Lembra, né? Muita gente lembra ainda. Houve um tempo que calça jeans era pecado. O jeans saiu, começou propaganda, a moda. Meu irmão, tinha palestra dentro das igrejas. Irmão, aqui é proibido calça jeans. Aí daqui a pouco vinha um visitante. Quando deixavam entrar, porque eu vi gente ser barrada na porta, inclusive dessa Assembleia de Deus aqui da rua Monte Alverne, eu vi gente ser barrada na porta da igreja, porque a mulher, uma jovem senhora, entrou de calça jeans e o suposto diácono, o guardião da porta dos céus, né, estava ali e disse assim: pois não, o que a senhora deseja? Não, eu vim para assistir um culto, que eu estou com os problemas. Não, mas a senhora vai para casa, troca de roupa, porque aqui não pode entrar assim de calça jeans, não. Isso é um guardião do reino dos céus, ou então é um guardião do inferno. Quem foi que deu autoridade a um homem de impedir uma pessoa, ainda que seja de maltrapilha, a entrar e sentar no banco da igreja? É ele que sustenta a roupa dela, para dizer que roupa ela vai vestir ou não? É ele que banca, é ele que bota o prato de comida na mesa dela? São pilantras, são sem vergonha, querendo fazer uso de uma autoridade que nunca foi dada a homem nenhum. Ele é aquele que Jesus falou assim: vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Que história é essa, meu irmão, de eu ter autoridade de barrar uma pessoa? O máximo que eu posso fazer é dizer assim: poxa, peraí, sua roupa não está legal não, está rasgada aqui, está meio escandalosa, peraí, vou ali, arranje uma roupa, pode entrar, seja bem-vindo, está aqui, a minha cadeira é sua. Que isso? Eu vou impedir a pessoa dela entrar pela única porta que pode lhe dar a vida? Se o objetivo da igreja é esse, resgatar a alma, eu estou dizendo para a pessoa não entrar na igreja? Só se Deus me disser: esse não entra, aquele não entra. Então Deus disse, está dito. Se Deus fechou as portas, está fechada. Mas eu fechar, irmão, isso me deixava com uma revolta que até hoje eu não posso falar nisso. Isso me deixa indignado. Eu vi uma jovem, eu reparei que toda vez que aquela jovem ia na igreja, isso na igreja batista, toda vez que aquela jovem ia na igreja, ela ia sempre com a mesma saia. Uma saia acima do joelho, tá? Ela ia sempre com aquela mesma saia. E como ela ia sempre com aquela mesma saia, eu tenho aquilo na memória até hoje. Era uma saia branca com bolinha preta. Ela só ia com aquela saia. Todo culto, era quarta e domingo, ela só ia com aquela saia. Um dia, essa irmã, essa pessoa sumiu da igreja. E por acaso eu ia passando naquela rua lá atrás, ali, Rego Barros, chamada rua, que vai dar na Central do Brasil. Aí quando eu ia passando, eu olhei numa janela, eu reconheci o rosto dela, eu falei: oi, irmã, como é que vai? Você sumiu lá da igreja? Sabe o que ela disse para mim? Poxa, irmão, eu sumi, mas eu queria ir. Aí, mas é que eu só tenho essa roupa. Ela estava vestindo a mesma saia, a branca de bolinha preta. Ela falou: mas irmão, eu só tenho essa roupa. E a minha prima, que é lá da igreja, a prima dela já era da igreja há muito tempo, tinha dito para ela que ela não podia ir na igreja com aquela saia. Resultado, sabe a priminha dela? Se meteu num casamento, se transformou numa escrava que hoje você olha para ela, parece uma caveira humana. O marido não deixava ela falar com ninguém no meio da rua. Se ela desse bom dia, tinha briga e pancadaria dentro de casa. Ela não podia sair para ir no mercado, ela não podia botar a cara na rua. E o cara era crente. Bem feito! Bem feito, meu irmão. Bem feito, bem feito. Não é quem planta não tem que colher? Então tem que refrear a língua, meu irmão.
Quem deu autoridade a alguém para dizer com que roupa alguém vai entrar na igreja ou não vai? Quem deu essa autoridade? Se eu não tenho essa autoridade, como é que um membro da igreja vai ter essa autoridade? Então, a gente vê essas coisas, sabe, irmão? Eu já vi gente morrer, porque não soube guardar a sua língua, né? Então aqui diz, ó, não há regra de vestes para a igreja, devemos ser moderados. Uma vez também nessa Assembleia de Deus aqui de cima, entrou uma mulher, e entrou muito produzida. A mulher era esposa de um juiz. Sabe que esse pessoal que tem dinheiro pode se produzir. A mulher entrou com seu cabelo escovado, salto alto, sua roupa cara. Ela entrou com o que ela tem. Ou ela tinha que primeiro comprar uma roupa de mendigo para depois vir na igreja. Ela tinha que se vestir igual a mim. Não, cada um entra com o que tem. A Bíblia não diz, vinde como estás. Ué, se a pessoa é rica e vem. Ela vai se converter dos conceitos dela. Se ela é pobre, Jesus vai transformá-la num príncipe, como transformou todos nós. É Deus quem faz a obra. Resultado, a mulher sentou, a mulher estava de brinco, a mulher estava de anéis, relógio, cordão. Imagina mais alguma coisa aí, irmão. Entendeu? A mulher estava em tudo. Mulher de um juiz, tinha dinheiro. Resultado, você sabe qual foi a pregação do dia? Adivinha, né, irmão? Não teve pregação, né? O palhaço lá na frente que pensava que era pregador, porque, irmãos, o brinco é do diabo. Eu nunca vi o diabo ali numa lojinha confeccionando nem um anel de cobre. Hoje os caras dizem que o diabo é artesão, que o diabo é alfaiate, que o diabo criou tudo, fez. Eu nunca vi esse cara fazer nada. Dizem que a televisão era do diabo, eu nunca vi ele fazer uma válvula, um circuito integrado. O computador é do diabo, eu nunca vi o infeliz sequer montar um gravador de DVD. As pessoas estão dizendo que tudo é do diabo. Do diabo é a cabeça deles que precisa se converter e mergulhar na Bíblia e parar de viver as suas próprias doutrinas. Cristianismo é chamado a conversão. Conversão significa reconhecimento de outros valores que eu não tenho. Eu preciso reconhecer os valores de Deus e largar os meus, por mais belos que eu acho que eles são. Os da Bíblia são melhores. Boa, perfeita, agradável é a vontade de quem? De Deus. Então, meu irmão, esse negócio aqui, ó, não há regra de veste para a igreja de Jesus Cristo. Nós temos que ser equilibrados, moderados. Ah, pastor, você é completamente liberal? Não. Se uma pessoa entra lá na igreja com a sua mini saia e sentou no banco, e se aqui da frente eu sou obrigado a assistir tudo, que muitas vezes é o que acontece, tá bem, eu simplesmente sei uma coisa, que aquela pessoa não está em caminho de alcançar um ministério, só isso que eu sei. Porque eu jamais vou colocar uma pessoa que está se vestindo escandalosamente aqui na frente, mas eu não vou impedir ela de entrar na igreja, porque eu estou dando a chance a ela de alcançar uma conversão. Se eu disser, ó, você não vem mais na igreja com essa roupa não, aí Deus vai dizer assim, ué, já passou a minha frente? Está falando o que eu não disse? Deus vai dizer assim para mim, você sabe quanto tempo eu dou a um ser humano? Você sabe até que ponto eu luto pela alma de um ser humano? Quem é você para fechar as portas do meu reino? Agora, quando Deus fala é diferente. Agora, o que nós temos visto é que nesses lugares por aí, Deus não tem falado nada. Aliás, que Deus nem por lá não está passando mais. Ele está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Então, mais essa questão de vestes, de roupas, esses absurdos, sinceramente, irmão, me permita, esses nojos, eu tenho nojo só de lembrar do que eu vi dentro de igreja, de como eu vi pessoas serem escorraçadas, visitantes, pessoas que vinham da macumba, pessoas que vinham do catolicismo, pessoas que vinham do sofrimento, das enfermidades, ali estava a porta de escape para elas, e eu vi crentes fechando a porta para muita gente, sabe? Então eu vi muita gente que não entrou no reino dos céus
por culpa de uns e outros, mas por consequência da vida. Eu conheço esses uns e outros até hoje, que eu sou morador aqui do bairro desde que nasci, e eles também estão pagando o preço de tudo que eles semearam. Eu confio, eu me regozijo muito nessa justiça de Deus. Se alguém disser que Deus não é justo, meu irmão, é problema de quem disser. Eu não posso dizer isso, porque eu tenho visto o quanto Deus é justo, e eu sou apaixonado. Se tem uma coisa que me dá paz em ver esse mundo, o nojo que é e as agressões que são, uma coisa que me dá paz é saber que de tudo que acontece, em qualquer parte, Deus fará justiça, e isso me dá tranquilidade. Aqui nós temos ainda outro detalhe que fala do véu. O que é essa questão do véu? Aqui eu já coloquei até assim, é um costume judeu e romano, ou seja, judaico e romano. Essa questão do véu, você lembra que o filho de Abraão, né? Quem foi aquele que Rebeca se casou com quem? Jacó, com Isaac. Isaac era filho de Abraão. O que aconteceu ali? Quando Abraão diz assim para o seu moço, olha, vai na terra tal e pega lá uma das filhas de lá, da minha parentela, para ser esposa do meu filho. Aí ela vem com um homem na carruagem. Quando ela vê um homem no campo, ela pergunta para aquele senhor, quem é aquele lá? Aquele lá é o meu senhor Isaac. Aí ela vai e cobre o rosto, que já era um costume, ela já cobria o rosto. Era um costume como as mulheres, ainda chama, né? Donzelas, nomezinho engraçado, né? Resumindo, virgens. Mulheres virgens ou donzelas usavam o véu. Até dentro da casa de Davi, você lembra que tinha uma que foi, o irmão a estuprou? Lembra? Como era o nome do cabra? Esqueci o nome do cidadão, do filho de Davi, que estuprou a irmã dele. E ela tinha uma túnica que ela sempre carregava com ela. De repente, depois do episódio, ela já não mais carregava aquela túnica. Pelo que o próprio Davi despertou e falou, o que aconteceu? E quando indagou-se a situação, viu que ela havia largado a túnica porque ela já não era mais virgem. Era um costume muito enraizado em uma cultura. Hoje nós temos culturas ainda, em alguns países ali da Ásia, uns países bem escondidos, que a mulher usa até boné. Há um costume de usar um boné, um chapéu. E dependendo da posição do chapéu, está dizendo que aquela mulher é honrada, é de compromisso, não é uma qualquer. E dependendo da outra posição do chapéu, está dizendo que ela é uma prostituta, que ela está disposta à cantada de qualquer homem. São culturas, né? Hoje você passa na Central do Brasil e você não identifica, que a nossa cultura se acostumou a identificar certas coisas. Você passa na Central do Brasil, se tiver uma pessoa, duas pessoas paradas, uma que seja uma prostituta e outra que não seja, você não olha e você não vê uma diferença? Até pelo lugar onde as pessoas ficam paradas. Tudo isso se desenvolve dentro de culturas, hábitos, costumes. Então, aqui esse costume do véu era assim que aconteciam para as mulheres honradas, vamos assim dizer, honrada que eles chamavam, não que uma mulher que não seja virgem não seja honrada. Eu estou falando para um contexto de época, né, irmão? Por favor, obviamente. Vamos entender também a coisa um pouquinho fora desses 6.000 anos que ficam para trás. Então as mulheres na época chamadas honradas, virgens, elas usavam o véu. Era um costume, tanto dos judeus quanto dos romanos. Isso era muito forte com eles.
Isso que a história nos mostra hoje. Não quer dizer que outros povos não tivessem a mesma cultura. Talvez os egípcios, eu não sei. Só que nos livros eu sei que isso aí é forte, com os judeus e com os romanos. E quando Paulo está falando lá em Coríntios, está falando para uma igreja com costumes, uma igreja dominada ali pelo Império Romano. Então ele está falando de uma igreja que está vivendo no meio desses costumes. Então Paulo aconselha o uso do véu. Veja bem, Paulo o quê? Paulo aconselha. Paulo não deu mandamento. Por quê? Porque Paulo não tem autoridade para dar mandamento. Nenhum homem tem autoridade para dar mandamento para a igreja de Jesus Cristo. Todo e qualquer mandamento para a igreja de Jesus Cristo já está aqui na Bíblia. Ninguém pode nem tirar, nem acrescentar. Está tudo aqui. Nós somos homens chamados para seguir estas regras e não para modificá-las nem acrescentá-las. Quando Jesus na cruz expirou, ele disse: Pai, está consumado, está tudo feito, está tudo completado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Paulo, que se converte sei lá quanto tempo depois, 9 anos depois, 7, ou alguns dizem outros números, ele não teria autoridade agora para vir alterar as regras da igreja. Então, o véu é um costume, e aquela igreja de Corinto está dentro desse conceito, e nós temos ali mulheres que estão, obviamente, Corinto é uma cidade portuária. Cidades portuárias sempre foram impregnadas de prostitutas, né, áreas de porto. Então, essas mulheres, com o movimento tremendo da igreja, com aquelas coisas todas que estão sendo operadas, essas prostitutas estão adentrando a igreja. Mas até que se visse o fruto de conversão, nós sabemos que tem uma estrada. Paulo vem com este conselho do véu, para que as mulheres da igreja não fossem confundidas com as prostitutas da cidade de Corinto. Tá? Só que eu não vejo necessidade disso. Porém, foi o que Paulo achou necessidade na época. Eu entendo o conselho de Paulo. E entendo que ele não deu um mandamento, ele apenas deu um conselho. O problema está nas igrejinhas modernas, que depois de 2000 anos estão pegando o conselho do apóstolo Paulo e transformando em mandamento. E hoje você acha um monte de pastorzinho palhaço, inclusive alguns que dizem assim: irmão, eu subi a um monte, parece até que ele é parente do Maomé, né? Irmãos, eu subi a um monte e um anjo de Deus me apareceu e o anjo de Deus me disse que as irmãs têm que usar o véu. Ora, palhaço, ele também não te disse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Que papo é esse de que anjo apareceu e disse que tem que usar véu? Outros dizem outras palhaçadas. Irmãos, o anjo me apareceu e disse que as mulheres têm que usar saia. E ainda tem mais, tem outros anjos que falam de refrigerante, tem outros anjos que falam de cores, tem anjo que fala de tudo, meu irmão, só não fala a verdade, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí nós temos hoje a igreja, como é que é o nome? A igreja da restauração, chamada igreja da restauração, que usa o véuzinho, um monte de palhaço. Tem a igreja Sinais e Prodígios, que também usa o véuzinho, é mais um monte de palhaço. Palhaço, irmão, com todas as letras. Palhaços, pessoas sendo guiadas por opiniões. Vai ler Bíblia, você tem que ler Bíblia. Você está desprezando a Bíblia, o que você quer colher da sua vida se você está desprezando a Bíblia? Já está escrito que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. Mas você entra na igreja e você quer ser teleguiado. Pastor, vou para a esquerda ou para a direita? Pastor, subo ou desço? Irmão, quem tem que te dizer esquerda, direita, subir ou descer, é essa palavra aqui. Se essa palavra não te disser, meu irmão, não adianta ninguém mais dizer. Você vai praticar coisas de opiniões de outros. Você tem que praticar coisas da opinião de Deus para a sua vida. É isso que dá a vitória. Então, meu irmão, atente para esta grande realidade. Aqui em Coríntios, Paulo não está dando mandamento para ninguém. Então diz assim:
Desde os tempos de Abraão já detectamos esse costume da mulher ter o véu sobre a sua cabeça, mas nunca vemos isto vinculado ao aspecto religioso, tá bem? Nunca vemos isto vinculado ao aspecto religioso, jamais, mas somente a um costume social, tá bom, irmão? Isso na época não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com costume social, com relação às mulheres. Analisando a passagem epígrafe, podemos entendê-la da seguinte maneira: a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de submissão por causa dos ministros, pastores, líderes. Enfim, a história nos revela que o uso do véu era um costume social, nada absolutamente a ver com o aspecto religioso. Jesus nunca falou sobre isto, tá? Então esse é um detalhe que nós queremos deixar a respeito dessas questões de vestes, que muita gente está perdendo Deus na sua vida porque está vivendo costumes de igrejas. E embora a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Ele também não é obrigado a operar pela ignorância de ninguém, porque se Deus operar pela ignorância de alguém, Ele se descaracteriza. Deus nos deu uma regra. Tá. Agora, tá bom, mas eu não conheço a regra. A regra está aí, eu não estudei, eu não pesquisei, eu não me empenhei, eu não li, eu não ouvi, eu carrego a Bíblia de um lado para o outro, mas eu não conheço a regra, então eu estou vivendo no tempo da ignorância. Eu estou mergulhado numa ignorância, estou fora da regra, aí Deus vem e me abençoa sem medida. Ele descaracterizou os seus conceitos de bênção e maldição. Realmente Deus não leva em conta o meu tempo da ignorância. Ele não vai estar me punindo, mas também não vai estar me abençoando. Não é porque eu estou na ignorância que eu serei punido. Não, Ele não vai me punir por eu ser um cara ignorante. Não é assim que Deus age. Deus só decreta a sua punição quando há no ser humano um entendimento do erro, quando há nele um conceito do pecado que ele não se rende. Quando ele não se rende, não se converte, aí vem o chicote de Deus. Mas se ele não tiver consciência do seu erro, do seu pecado, da sua ignorância, não vem chicote de Deus não, vem misericórdia para que a pessoa reconheça os seus erros e se converta. Este é o conceito bíblico. Agora, não é porque Deus não está levando em conta o meu tempo de ignorância, que também Ele vai abrir a janela do céu e me abençoar. Então muita gente perde a bênção porque está vivendo na ignorância. Tá bom? Nós temos 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta dentro desse contexto que queira fazer nesta hora? Hein? Pastor, com relação às vestes e o véu, tem igrejas hoje que justificam o pecado das pessoas que frequentam essas organizações com relação a isso, né? Saia, batom. A igreja do Marcos Pereira, ele diz que se a vida da pessoa está destruída, ela está passando necessidades e tal, é porque ela está usando batom, está usando brinco, quer dizer, e o demônio está interferindo na vida daquela pessoa por intermédio desses objetos que elas usam, né? Que é o brinco, cordão, enfim. E lá na igreja dele, a coisa é tão extrema que nem saia mais, sai assim batendo no joelho. Ele não está deixando mais, ele agora está mandando as pessoas usar aquele roupão, né? Que é cobrindo o braço inteiro até as pernas, quer dizer, uma escravidão total, que ele se baseia dizendo que a pessoa está em pecado usando essas vestes, né? Exatamente. Essa igreja, ela é chamada o quê mesmo, hein? Assembleia de Deus, dos últimos dias. É mesmo dos últimos dias mesmo. Então, irmão, ali realmente foi boa lembrança desse grupo, porque ali eles têm coisas muito extremas, muito absurdas. É proibido beber Coca-Cola. Eu te aconselho não beber Coca-Cola, é uma porcaria. Porque se envenenar, acho que é melhor tu tomar chumbinho do que Coca-Cola. Pelo menos já que tu vai morrer mesmo, morre de vez, né? Eu te aconselho não tomar Coca-Cola, mas aconselhar é diferente. Os médicos estão aconselhando para não tomar Coca-Cola. Tem palestras e mais palestras na internet sobre o mal que a Coca-Cola causa. A Coca-Cola causa diabetes, a Coca-Cola causa osteoporose,
A Coca-Cola causa outros problemas que já me fogem à memória. É uma lista tão grande, meu irmão, que só sendo funcionário da NASA para decorar aquilo lá. Então eu realmente aconselho, irmão, não toma Coca-Cola, não toma refrigerante, foge dessa desgraça chamada Coca-Cola. Mas em aconselhar é uma coisa, você faz se você quiser. E eu impor isso é eu querer fazer uso de uma autoridade que eu não tenho. A tua saúde não é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. A tua saúde não é responsabilidade minha. Eu não sou o teu médico pessoal, teu personal trainer. Então, você quer tomar Coca-Cola? Tome. Agora, se eu tenho uma informação e quero te passar, eu te passo. Então, lá eles proíbem tomar Coca-Cola, proíbem usar vermelho. Irmão, cá entre nós, proibir usar vermelho, ou seja, proíbem outro tipo de roupa que não seja aqueles roupões ridículos, absurdos. Parece um ser de outro planeta, parece que a igreja está cheia de ET, uma coisa horrível, sem sentido, independente de clima, não importa se é calor, não importa se é frio. Tem mais, a mulher não pode raspar debaixo do braço, é proibido raspar debaixo do braço, como também aqui na Deus é Amor, é proibido raspar debaixo do braço. Tem um negócio de cortar cabelo também, que é proibido cortar cabelo. Irmão, eu acho muito bonito um cabelo comprido, para quem cresce o cabelo para baixo, né? Mas já pensou, os nossos irmãos da África, aquela etnia africana, aquela característica de cabelo, proibido cortar o cabelo, daqui a pouco está dando polimento na lua. Não é a realidade. Vamos botar o pé no chão, gente, vamos pelo menos dobrar o joelho e fazer uma oração, saber se eu estou no caminho certo ou errado. Eu falo com toda convicção, meu irmão, porque o que eu falo não é o que eu penso, não. É o que me foi revelado. Entendeu? Você já pensou? Bom, deixa os detalhes. Vamos deixar para lá, senão a coisa inflama mais ainda. Então, irmão, o cabelo, é o braço que não pode raspar de baixo. Daqui a pouco vai aparecer um palhaço proibindo de escovar os dentes e tomar banho. Eu conheci um jovem, me foge o nome dele agora, que ele dizia assim, irmão, eu quando entro para tomar um banho, eu tomo um banho rapidinho. Rapidinho? O que ele quis dizer com tomar um banho rapidinho? Você tem que tomar um banho. Que banho rapidinho é esse que ele toma? Aí ele estava de calça jeans e ele disse assim, porque eu só me visto assim, e eu só durmo assim. Depois que ele disse isso, passou 3 meses, ele saiu daí fugido porque tinha engravidado uma menina. Esse cidadão aqui, que está aí com a igreja mais santa do mundo, a dos últimos dias, está puxando cadeia porque ficou provado contra ele um monte de testemunho de pedofilia e estupro e outras coisas mais. E provado mesmo. E as histórias dele não são modernas, são antigas, só que nunca ninguém teve coragem para botar a boca no trombone. A própria mulher dele, que hoje defende dele, tem depoimento dela falando contra ele. Alguém disse assim, não, por que você não frequenta a igreja do teu marido? Ela falou, igreja? Aquilo não é igreja não, aquilo é uma casa de prostituição. Mas agora, porque viu que ia perder o dinheiro, que provavelmente ele dá pensão para ela dali, então ela quis defender. Simplesmente isso. Então o cara é um horror, aí cria a igreja mais santa, não pode tomar Coca-Cola, não pode usar vermelho, não pode usar batom, não pode usar anel, não pode usar relógio. Tudo isso que eu estou falando, não pode usar brinco, não pode, eu não sei que evangelho é esse. Eu não reconheço esse tipo de evangelho, mas pode praticar pedofilia, pode seduzir menores, pode levar mulheres para o canto. Aquela gravação que nós vimos, que passou na televisão, todo mundo viu a gravação que foi grampeada, foi solicitada a quebra do sigilo telefônico dele, aquilo pode. Vai tomar vergonha na cara, meu amigo. Fala sério, quem tem rabo preso não pode falar de nada, meu irmão. Então, meu irmão, essa é a realidade, né? Muito bem lembrado, essa meretriz das doutrinas, essa igreja aí é a meretriz das doutrinas. Nem no templo de Satanás, mais consagrado que é a igreja católica e terreiros de macumba, não tem esses rituais de roupa, nem lá. Evangelho de Jesus Cristo não tem ritual, nem de roupa e nem de comida. Comemos o que quisermos. Se eu quiser comer carne com sangue, eu como. Se eu quiser comer carne de porco, eu como. E ponto final.
Não como porque não gosto de sangue, não gosto de carne de porco. Mas se eu quiser comer, eu como. Às vezes a minha esposa faz uma lá que fica no ponto. Aí, meu irmão, cai para dentro e ponto final. Não tem satisfação a dar a ninguém. Amém? Eu só posso entender que Deus não esteja aprovando a minha vida quando eu tenho orado e o Espírito Santo tem me falado alguma coisa. Se não é Ele quem tem me falado, não serão homens que vão me dizer. Então, temos alguma pergunta? Pastor, relacionado às vestes, né, eu queria comentar que quando eu era adolescente, 14, 15 anos mais ou menos, eu estava passando uma situação terrível na minha vida e eu fui frequentar. Eu entrei numa igreja, acho que é a Assembleia lá em Japeri, e realmente não teve culto. Assim, a palavra do pastor naquela noite foi direcionada a mim, porque eu estava de calça comprida e estava de argola. Me fez tanta vergonha, assim, todo mundo na igreja assim virou assim para olhar que eu estava com a pombagira, que eu estava com batom vermelho, que eu estava de argola, que eu estava com roupa escandalosa, que eu fiquei tão horrorizada assim que eu nunca mais pisei naquela igreja, nunca mais voltei naquele lugar. E se eu dependesse da palavra daquela noite para continuar viva, eu teria morrido. Pois é, a pessoa entra numa igreja, tem-se a oportunidade de receber de Deus algo que vá edificar uma vida, libertar, e os camaradas abrem a porta do inferno ao invés de abrir a porta do céu. A minha esposa viveu esse problema. Quando ela foi para a igreja, ela frequentava um lugar chamado Vale do Amanhecer. Aí tinha lá uns anéis no dedo dela, que eram anéis do pacto lá do Vale do Amanhecer, que é um negócio espírita muito grande que acontece pelos interiores. E aí ela entra na igreja e o cara que se dizia profeta descascou em cima dela, mas descascou em cima do brinco, do cordão, da pulseirinha, do anel, e o cara começou a falar um monte de coisa. Aí ela, isso aqui é do diabo? Então toma. Foi lá na frente, bateu de frente. Vocês conhecem minha esposa, não conhecem, irmão? Vocês conhecem, né? Eu conheço, vocês conhecem também. Aí pegou, toma o anel, é do diabo? Isso aqui é do diabo? Foi dando tudo pro cara, tem mais nada que é do diabo? Aí ela virou para o cara e falou, e o que você me diz desse anel aqui, que é um pacto mesmo que eu tenho? Isso aqui não é do diabo? Aí tipo assim, você é um profeta de merda? Aí arrancou o anel e jogou em cima dele. Fazer o quê? Meu irmão, nem que eu saiba que alguma coisa ali é do diabo, eu não posso usar o púlpito para falar. O púlpito é para transmitir a mensagem que Deus quer. Eu tenho que falar aquilo que eu acredito ter recebido de Deus. Eu não posso olhar no meio da congregação para saber quem está aí e o que eu vou falar. Minha esposa, quantas vezes termina o culto, lá embaixo eu digo assim, fulano hoje estava na igreja? Ela diz assim, estava. Falei, e Beltrano, não estava? Ela diz, estava. Eu estou aqui de frente, você pensa que eu estou vendo todo mundo? Não estou olhando quem está ou quem não está na igreja. Entende? A minha mensagem não depende de quem esteja na igreja, ou como alguém está se vestindo, ou seja lá o que. Não depende disso, eu não vivo isso. Se eu vivesse isso, meu irmão, não teria a autoridade que tenho contra o diabo e contra os homens. Eu não teria essa autoridade. Então, essa é a realidade, tá? Não existe doutrina nem de roupa, nem de comida para a igreja do Deus vivo. É uma pergunta da Georgina. Ela diz, pastor, eu tenho um primo que a igreja dele só pode dormir de calça e blusa de manga comprida. Isto é normal? Isto não é igreja, né? Isto não é igreja, simplesmente isso. A igreja é aquilo que segue a regra. Igreja tem que andar na regra que foi deixada pelo seu fundador, que se chama Jesus o Cristo. E essa regra está no Evangelho de Jesus, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, e ainda tem algumas confirmaçõezinhas em Apocalipse, não que Apocalipse seja necessário para a doutrina da igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus ensina, é o bastante. Foi ali que Jesus, ao morrer na cruz, disse, está consumado. E Apocalipse não havia ainda sido revelado. Apocalipse vai ser revelado, sei lá quantos anos depois, tá? Então, quantas décadas depois. Então, igreja é aquilo que segue a regra do Evangelho. Se uma igreja se impregna de vários costumes fora da regra, ela deturpou tudo. Nós podemos até admitir que uma igreja tenha um
ou outro erro. Nós podemos admitir, ora se podemos. Agora, eu não posso admitir que uma igreja tenha 50% da regra do evangelho e 50% de erro. Não, isso não é igreja, é muita bagunça. Não dá, gente. Agora, eu vou dizer, se uma igreja tem 99% de regra e tem 1% de erro, beleza, dá para caminhar. Agora, se uma igreja está exigindo, né? Já viu aquela igreja? Proibido ter televisão, proibido dormir de sunga, dormir de cueca, dormir de pijama, proibido, é proibido. Isso não é igreja, né? É proibido usar o vermelho, é proibido tomar um refrigerante, tem que usar esse tipo de roupa, não pode o brinco, não pode o cabelo, não pode a depilação, não pode nada. A igreja, isso não é igreja, ela está impregnada de regras que não condizem com o evangelho, então não é igreja. Ela não é igreja, é um grupinho de gente ali iludida, cantando, fazendo um show, batendo palma, ouvindo umas coisinhas, como dizem uns, dando uns glória, dando uns gritos histéricos, umas falsas profecias. Agora, igreja é onde você chega e vê claramente a regra do evangelho de Jesus Cristo. Então, se isso aí for o que norteia lá a igreja, onde ela diz existir lá, que não pode dormir assim ou assado, simplesmente não é igreja. As pessoas têm que procurar pela sua vida, procurar saber o que é igreja, né? Senão acabam se iludindo. Hoje tem pessoas até no catolicismo achando que é igreja. Tem pessoas no espiritismo achando que encontrou Deus. Tem pessoas nos mais sombrios vales da morte achando que estão servindo a Deus. Tem gente hoje dentro da Universal achando que está servindo a Jesus Cristo. Como? Aonde que o Deus da Bíblia, o Cristo que morreu na cruz, pode habitar na Universal? Aonde? Acabei de encontrar um jovem agora recentemente, muito jovem mesmo, eu vi esse menino nascer, agora um jovenzinho, vi toda a adolescência dele. Tá por onde? Tô na África. Na África? A Universal me mandou para a África. É casado? Sou casado. Tem filho? Não posso. Por quê? Tive que fazer vasectomia. Uma igreja que obriga um membro, um líder, a fazer vasectomia, isso é igreja? Isso não é igreja, isso é templo de Satanás. A Universal é um templo de Satanás. É igualzinho à igreja católica. Não obriga a fazer vasectomia, mas obriga a não casar, obriga a ficar solteiro. Não dá no mesmo? Ser obrigado a fazer vasectomia para assumir um pastorado, ou ser obrigado a não casar para assumir a posição de padre, não dá no mesmo? Não estamos falando da mesma coisa? Estamos falando da mesma coisa, né? Então, isso não é igreja. Tem certas coisas que são tão aberrativas que não precisa examinar mais nada, mas o povo da Universal sabe, os líderes sabem, os pastores sabem, porque passam por isso, né? Você não vê pastores de Universal aí com filhos, muitas vezes, a maioria não tem filho. Você nunca vê ninguém, nem deles, nem apresentar nada de filho, nem falar de filho, nem falar de família. Você não vê nada disso nas suas preleções, vamos assim dizer. Então, só que essas pessoas, mesmo vendo todas essas aberrações, permanecem lá. Ou seja, elas não querem a verdade. Então, elas acabam sendo iludidas, tragadas, por merecimento da sua própria malícia. É isso que acontece também. Porque quando nós queremos a verdade, ela nos é revelada. Tá? Então, tem regras por aí loucas, que as pessoas estão se submetendo, e estão dizendo, a minha igreja. Como minha igreja? Se um homem, para assumir um pastorado, tem que fazer vasectomia. Cadê a regra do evangelho? Isso não é igreja. Então, nós vamos só caminhar mais um pouquinho. No item 4 da página 41, que fala de Jesus, o Filho gerado, né? Nós vamos terminar aqui. João 3,16 você conhece, né? Aí nós temos outras passagens, como Hebreus 1, Salmo 2, 1 João 5. Essas coisas vão mostrar que Jesus é um filho
gerado. Se ele é gerado, significa que ele tem todos os atributos, vamos falar assim no que hoje tão comentado, ele tem todo o DNA de Deus. Seu filho não tem o seu DNA, as suas características? O filho de Deus também tem as características de Deus. Então esse filho de Deus é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é transcendental e outras coisas mais que são atributos exclusivos da divindade, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando falamos em divindade, falamos nestas três personalidades e em ninguém mais, ninguém jamais no mundo teve uma onisciência, onipotência, onipresença ou transcendentalismo. E ninguém jamais no mundo ou em qualquer parte do mundo terá onisciência, onipotência, onipresença, transcendentalismo, dentre outros atributos que se encontram exclusivamente naquilo que chamamos divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e ainda considerando, como Jesus disse, o Pai é maior do que eu, e pelo que entendemos, Jesus é maior que o Espírito Santo, porque Jesus falou assim, o Espírito Santo receberá do que é meu. Essa palavra pode nos dar a margem de pensamento de que Jesus tem um estágio de possessões ou posição espiritual que é superior ao Espírito Santo. É como se o próprio Espírito Santo recebesse ordens de Jesus, né? Assim como Jesus recebe ordens do Pai, e ele disse, o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço a sua vontade. Então significa que Jesus é submisso ao Pai. E entendemos também que o Espírito Santo é submisso ao Senhor Jesus, como também ao Pai. Então, esse fato de Jesus ser aquele filho gerado está determinado justamente numa palavra que Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, né? Uni quer dizer único, gen, ou seja, Deus só tem um filho. Deus só tem um filho gerado. Todos nós somos filhos de Deus, adotados pela obra redentora de Jesus. Mas somos adotados de uma maneira tão poderosa que Jesus falou, como o Pai, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição, meu irmão, é uma posição que jamais nós encontraremos palavras para definir quão grandes obras Deus realizou na nossa vida. E se todos nós compreendêssemos o que nos espera na eternidade após a morte, se todos nós compreendêssemos isso, nós seríamos crentes bem radicais, bem obstinados, bem determinados na obra do Senhor. É que nós não temos ideia, como Paulo escreve, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Mas só por Paulo já escrever isso, já deveria ser o suficiente para nós entendermos que existem coisas muito grandes nos esperando. E como nós não atentamos para o que vem além, a gente acaba sendo um crentinho frio ou um crentinho de meia tigela aqui nesse mundo. Aí Jesus não consegue fazer as grandes obras que tinha para fazer conosco. Como foi dito a respeito de certas pessoas no passado, estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Para transtornar o mundo, você tem que ter realmente muita convicção do que te espera na eternidade. Você tem que estar nem aí, nem para a vida e nem para a morte. Tem que estar obstinado a servir a Jesus Cristo. A tua respiração, o teu trabalho, tudo que você quer fazer na vida, todos os teus projetos é servir a Jesus Cristo. Isso é a característica de quem entende o que o aguarda lá na eternidade, né? Olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Imagina o que não deve ser isso. Paulo diz que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas que ao homem nem é lícito falar. O que seria isso? O que pode esse homem ter contemplado que tipo assim, poxa,
Não dá para falar um negócio desse. O que será que esse homem viu? Que parece que nem a Paula ele não participou, ele só participou que não era lícito falar. Então, Jesus é o Filho unigênito. Jesus é gerado do Pai. E se ele é gerado, ora, o que é gerado significa que vem a existência depois. Então nós temos primeiro o Pai, depois o Filho. Não me pergunte sobre o Espírito Santo, porque eu não sei em que momento o Espírito Santo veio à existência, se foi depois de Jesus, se foi antes, eu não consegui detectar isso na Escritura. Mas uma coisa eu detectei, que primeiro existiu o Pai, depois foi gerado o Filho. Isso eu sei. Primeiro tem que surgir o Pai, para depois surgir o Filho. Ou será que Deus na eternidade teria feito surgir o seu Filho junto consigo mesmo? É complicado para minha mente aceitar essa ideia. O conceito de pai e filho, o conceito de unigênito, o conceito de ser gerado, significa primeiro existe uma coisa, depois é gerada outra. Então Jesus Cristo é um filho gerado, né? Como dizem alguns escritores de livros teológicos, eles dizem assim: Jesus é o filho gerado, né? Jesus foi gerado. Nós, homens, fomos formados, né? Porque diz a Bíblia, Deus formou o homem do pó da terra, e os anjos foram criados, porque diz que Deus criou os exércitos celestiais. Então nós vemos aqui formas diferentes de se vir à existência. Jesus veio à existência gerado, nós viemos à existência formados, e os anjos vieram à existência criados. Bom, então é um detalhe teológico, mas não vou assim entrar em muito detalhe. Agora, esses textos que estão aí paralelos ao João 3,16, Hebreus 1, eu imagino até que você já andou lendo isso, mas te aconselho, lê lá com bastante calma, Salmo 2 e também 1 João 5, né? São textos que nos dão a compreensão mais acurada a respeito desses fatos de que Jesus é um filho gerado. Aqui em 1 João, no capítulo 5, verso 1, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aqui fica bem claro, né? Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5, verso 1. E não é só isso. Essas passagens bíblicas eu separei aí, mas acredite, irmão, existe muita passagem bíblica. Se você procurar, agora tem a internet com Bíblia online, chave bíblica online, está bem fácil. Mas se você procurar numa chave bíblica pela palavra gerado, né, você vai achar textos bem impressionantes a respeito desse fato de que Jesus foi gerado. E se foi gerado, primeiro existiu o Pai, depois existiu o Filho. Um primeiro, o outro depois. É o que nós podemos entender, pelo menos no que a nossa mente consegue captar.